meu povo, sejam bem-vindos a mais um Papo que Rende com Natália Reis. E hoje eu estou com uma convidada mega especial. Vocês não vão acreditar que essa minha convidada, eu falo que é uma colega de profissão, porque ela também tem um podcast. Sim, se chama Agropink. Mas eu vou parar por aqui porque eu vou deixar ela se apresentar, porque eu sei que vocês estão mega curiosos. Então, seja bem-vinda, Paula Triarca. Muito obrigada, Nath. Oi, gente, é um prazer estar aqui no seu podcast. Eu sou fundadora da Agropink, que é um projeto voltado para mulheres do agronegócio. E a gente fez um podcast entrevistando mulheres que têm histórias inspiradoras para mim e para outras mulheres que atuam no agro. Então, o meu podcast é sobre isso. Paula, eu adorei desde quando eu te conheci. Eu achei a ideia incrível quando eu encontrei com ela na feira do produtor, né? Da UNB. Da UNB. E nisso a gente já se identificou lá e estamos aqui, tá vendo? O verdadeiro network. Não foi só uma coisinha que teve lá no evento. A gente realmente se conectou. Mas desde já me sinto muito honrada de você estar aqui no meu podcast. Eu sei que tempo é vida e você ter tirado um tempo para poder vir aqui, ter esse bate-papo maravilhoso, contribuir, né, com outras pessoas que também estão nos assistindo, que eu sei que esse podcast vai levar muita inspiração para muitas pessoas que estão assistindo. Eu falo que a gente que criou um podcast, a gente já foi abrindo caminho aí para outras pessoas que vão vir também, né? E você, desde quando criou o seu podcast? Me conta mais aí sobre o Agropink. Então, a Agropink, ou Agropink, enfim, é um projeto, né, que eu falei, voltado para as mulheres, por isso pink, né, porque esse olhar cor-de-rosa aí sobre o agronegócio. O agro, ele é um ambiente, assim, tradicionalmente mais masculino, a gente vê mais homens mesmo, é um ambiente que tem aquele estresse no campo, né, é uma área realmente que demanda muito fisicamente da gente. E as mulheres estão chegando aí no agro. A gente vai até falar sobre essas várias áreas de atuação que tem no agro, né? Não só ali no campo. Mas o meu foco no podcast, quando eu iniciei o projeto, foi justamente de trazer essa inspiração de mulheres que viveram grandes histórias de superação, que construíram negócios no agronegócio, né? Nossa, bom demais. Pra gente que tá entrando, começando, se inspirar, falar, poxa, se elas conseguem, se elas deram a volta por cima, eu também consigo. Então, foi sobre isso, né? Eu passei por uma situação familiar, num momento que eu precisei muito de enxergar essas histórias. Eu me sentia sozinha, eu pensava, nossa, eu queria tanto ver outras mulheres aqui, eu queria tanto saber de outras histórias para me dar um gás para conseguir continuar. Então... emociona, porque é sobre isso, né? Não Sim. é só sobre a gente. A gente quer estar contribuindo, abraçar da mesma forma que eu tenho o meu, você tem o seu. Então, vamos nos unir, dar oportunidade para outras mulheres também falarem do seu negócio. Enfim, isso é... Não, é muito importante. E o tanto que eu recebi de comentários, né? Falando, nossa, essa história dessa mulher me tocou. Nossa, essa história me deu uma motivação, ou me deu uma ideia para o meu negócio. Me deu um gás para continuar. Então, você não só... Com o podcast, eu acho que você deve sentir a mesma coisa, né? A gente não só consegue honrar essas mulheres compartilhando a história delas, como ajudar aquelas que estão ouvindo. O podcast é sobre quem tá aqui sentado e quem tá ouvindo. E sobre nós também, que aprendemos muito mais, né? Eu acho o tanto que a gente aprende. Nossa, é realmente muito importante, assim. O que eu aprendi vivendo esse contato com as mulheres, as portas que se abrem, as ideias que surgem, assim, não tem preço. Esse networking... o verdadeiro, né? É o verdadeiro. E a gente sempre fala, é o que tá antes do podcast e depois. Vocês não sabem, mas depois que acaba, a gente fica aqui, ó, papeando. Antes e depois. É um podcast antes e um podcast depois. Sim. E o tanto que a gente fica apaixonada pelas histórias que a gente escuta aqui, né? Nossa. Não, eu amo histórias, né? Eu sempre fui apaixonada por livros, por histórias, por filmes. Eu gosto muito de escrever. Pensei muito em cursar audiovisual para produzir filmes. Então, sempre foi algo que eu gostei de fazer, essa área de comunicação.
E com a AgroPink eu consegui unir esses dois lados, né? Do agro e da comunicação e das histórias. Então é como se eu estivesse realmente me sentindo eu mesma no agro. Encontrei um espacinho pra mim. E o agro tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pro dom de cada um. O podcast pra mim é uma grande realização. A gente começou 1 ano atrás. Foi em junho que a gente gravou o primeiro. E que nem a gente estava conversando, né, Nath? A gente começa com o que tem. Então, eu comecei com o que eu tinha. E a cada podcast que passava, a cada episódio, eu percebi o tanto que eu tinha errado. O tanto que eu tinha falado alguma coisa errada, ou com vícios de linguagem, despreparos técnicos. A gente que estava filmando nós mesmos, assim, por trás. Então, aquela coisa bem inicial, mas que... Você foi? Nossa, eu fui. Eu acho que o mais importante é isso, é você começar com o que você tem. Porque senão a gente nunca vai começar. A gente nunca vai começar perfeito, né? A gente vai se tornando bom e vai aprimorando no caminho. Exatamente. Foi uma das lições que eu aprendi com o podcast, de só ir. Só vai, tem um sonho, só vai. Eu fiz um post esses dias no meu Instagram que fala sobre ordem e progresso, né? Eu falei, não, primeiro eu progredi para depois colocar em ordem. Por quê? Eu nunca me limitei ao perfeccionismo. Eu fui do jeito que tinha, do jeito que estava. Inclusive, eu e você tem muito mais além, não só o esmalte, tá, Dana Castelo? A gente tava aqui nos bastidores, gente, olhando ela. Nath, seu esmalte é da Ana Castela. Eu falei, ela é o meu também. Vocês estão vendo que a conexão aqui, ela é surreal. E quando eu criei o Nath Fit, era produtos da roça. Só que produtos da roça, quando eu digitava, aparecia vários produtos da roça. E eu sempre fiquei pensando, eu falei, gente, eu quero linkar algo no meu nome. E eu sempre falei sobre alimentação saudável. Por que alimentação saudável? Existe alimentação mais saudável do que a alimentação rural, da roça, que não tem conservante químico, não tem nada? E aí eu falei, um dia acordei e falei, gente, vai ser Nath Fit. Fit por quê? Não é dieta. Fit leve, fit saudável. Então ficou Nath Fit Produtos da Roça. Aquela comida caseira, né? Caseira. É um queijinho trançado feito ali na roça, é um doce de leite. Ela tava aqui, gente, petiscando. Esse queijo trançado. Vocês estão vendo que eu recebo meus convidados aqui, em grande estilo, e experimentando Nath Fit DF. Então aquele queijinho caseiro é o que falta pra gente, aquela pegada mais natural. Então foi daí que eu criei. E eu criei o Nath Fit Produtos da Roça na época que eu morava em fazenda. Morava no meio rural. E comecei também a fomentar o empreendedorismo na área rural com os meus vizinhos. Porque quem mora na roça, você sabe disso, todo vizinho seu faz alguma coisa. Uma é boa no pão de queijo, outra é boa na rapadura, outra é boa no biscoito. E eu comecei a ver isso porque eu não tinha tudo lá na fazenda. Então eu comecei a pegar dos meus vizinhos e trazer para a cidade para poder vender. Eu achei muito interessante o que você falou, porque a gente meio que faz a mesma dinâmica, pensou da mesma forma em áreas diferentes do empreendedorismo. Então, você tem essa parte do empreendedorismo ali com os produtos da roça, né? Produzidos por você e por outras pessoas ali, seus vizinhos. Cada um é bom em uma coisa, cada um produz alguma coisa e você juntou tudo isso no seu projeto, na sua empresa Nath Fit. Isso. E com a AgroPink foi mais ou menos a mesma coisa, só que na área de conhecimento. Que legal. Então, assim, quando eu comecei realmente a precisar atuar e tomar decisões dentro da gestão da fazenda, eu comecei a perceber que existiam coisas que eu era boa, existiam coisas que eu não era boa. Que existia coisas que eu sabia fazer ali na gestão e coisas que eu precisava da ajuda de outras pessoas. E eu sinto em nós mulheres essa colaboração, né? Essa vontade de se ajudar, de se impulsionar, principalmente quando a gente fala de entrar no mercado de trabalho, a gente precisa dar força uma da outra. Então, dentro da AgroPink, eu comecei a desenvolver isso, né? Não só trazendo as mulheres para o podcast para poder falar sobre as suas histórias, seus trabalhos, ensinar aquilo que elas sabem, como a plataforma que eu estou desenvolvendo agora, uma plataforma no estilo Netflix, com várias aulas, cada uma dada por uma mulher do agro. Então, assim, eu tentei trazer uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais de aquela sensação de troca entre amigas, sabe? Então, aquela minha vizinha, ela entende muito de gado de corte. Então, ela vai lá e conta pras amigas sobre como ela faz aquilo. Então, a outra é muito boa na parte de gestão, a outra no jurídico. Então, eu comecei a fazer essa rede, convidar mulheres para serem mentoras e alunas. Então, dentro da minha plataforma, que vai ser lançada muito em breve, da AgroPink Academy,
A gente está preparando agora, né, para fazer o lançamento, estamos gravando as aulas. E é justamente sobre essa colaboração, esse ar colaborativo que paira ao redor de nós mulheres no empreendedorismo, que eu acho que é fundamental. E eu acho isso bacana demais. No episódio passado, eu trouxe 2 pessoas, uma empresária e um empresário. O Albert, ele criou a Ropeflix, que é o Netflix para vendedor, justamente fazendo esse convite para empresários, para cada um falar sobre vendas. Então, Fantástico. você falando disso, e eu, há uns 4 meses atrás, eu pensei em fazer algo parecido, porque a gente quer ajudar todo mundo. Sim. Só que por conta da demanda de tempo, você sabe como é que é. Correria. Pra gente estar gravando esse podcast aqui, quantas idas e vindas, marca, desmarca. Sim. Porque a gente tenta ajustar a agenda. Mas eu fico muito feliz de estar conectada com pessoas que não pensam só em si, mas pensam no próximo também. Porque talvez aquela pessoa ele não tem uma oportunidade de crescimento, mas você pode abrir a porta. Não é só sobre a gente, é sobre pessoas. Com certeza. Sobre amar pessoas. E quando eu falo sobre o amor, é justamente isso. É pegar na mão e falar assim, vamos. Quando eu comecei em podcast, eu não tinha ninguém pra me espelhar. Eu tinha, assim, os cases de sucesso do Rio de Janeiro, São Paulo, que já tinha. Mas daqui, mulheres, não tinha. E eu comecei assim, igual você falou, a gente pega os antigos aqui, vai olhar e fala, meu Deus, como eu comecei ruim. Mas começamos. Tudo tem um começo, né? Bom, a gente vai se tornando ao longo dessa jornada, né? Do empreendedorismo e de tudo, né? Tudo que você tiver o sonho de começar, não espera estar perfeito, né? Justamente. Essa perfeição aí atrapalha demais o progresso das coisas. É verdade. E em relação a essa questão que você falou, né? Dessa colaboração, do amor pelas pessoas, isso é fundamental, é o que está por trás do propósito que a gente tem no empreendedorismo, de servir. Porque se a gente não serve, se a gente não sana a dor do outro, se a gente não realiza os desejos do outro, a gente não tem um negócio. Verdade. Porque o negócio, ele surge disso, né? De sanar problemas, dores e de conseguir realizar os desejos das pessoas, os sonhos. Então, eu acho que quando uma pessoa vai começar no empreendedorismo, esse é o primeiro ponto, né? Como eu posso ajudar os outros? Como eu posso sanar problemas, resolver problemas e ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer chegar? E é por isso que eu acho que o meu negócio, eu continuo nele batalhando, independente dos altos e baixos aí, porque a gente tem momentos que acorda bem, disposta, tem momentos que já não é tão bom assim, mas o que mantém a gente é esse propósito de servir as pessoas, crescendo e contribuindo com as pessoas, sempre. Nós somos seres humanos, né? Tem dia que a gente não acorda tão empolgada, tem dia que você pensa em desistir. Graças a Deus, tem muito tempo que eu não penso nisso. Mas eu já pensei um dia. E todas das vezes que eu pensei, meu celular vibrava. Mensagem, alguma cliente. Nath, cadê aquele doce gostoso? Aí eu entendi, Deus. Quando eu me acidentei, que vai fazer 2 anos agora, em agosto, que eu caí de cavalo, né? Que eu fiquei sem andar e tudo. Eu tive que dar uma suspendida na época das vendas, porque eu sempre fui equipe. Não tô falando que é certo, a gente precisa de pessoas, mas eu sempre que geri ali. Então, eu tive que suspender a questão das vendas. Fiquei acamada lá uns 2 meses e sabe o que me dava força? O meu público da internet, as minhas clientes e clientes do empreendedorismo. Quando eu comecei a empreender, filmando o meu trabalho de um curral. Eu me emociono muito com isso, porque eu falo, independente de qualquer palco que eu estiver hoje, eu nunca vou esquecer de onde que eu vim. Que eu tenho uma força de vontade muito grande, Deus no coração, e tinha um celular com uma câmera. Falei, vai começar dali. E foi daí que eu criei o primeiro produto digital chamado Seja Digital Influencer do seu próprio negócio. Porque quando eu vim para a cidade para poder vender aqui, digital influencer estava muito em alta. Não que não esteja hoje, mas foi numa época, eu acho que antes da pandemia um pouco, estava muito em alta. E eu achava que para eu ter sucesso no meu negócio, só teria sucesso se eu colocasse na mão de uma digital influencer. Só que aí eu fui procurar uma
E ela falou de um valor, não é que é caro, era eu que no momento que tava começando não conseguia arcar. E aí eu voltei pra casa triste, lembro disso como se fosse hoje. E pensei, Deus, e agora? Eu não tenho condição de arcar com isso, porque eu tô começando. Me mostra uma solução? No outro dia acordei mais inspirada ainda, falei, então, essa pessoa vai ter que ser eu. E eu comecei. Então, pra você em casa, nunca desista, nunca pense que você não dá conta, porque você dá conta. Eu tô falando da forma que eu comecei aqui, na roça, no celular, com o curral. A Paula também começou com as possibilidades que tinha ao redor. E hoje estamos aqui, já inspirando outras pessoas, outras mulheres, né? E me diz como que você consegue conciliar essa questão da cidade e da roça, da área rural? Então, eu acho que essa questão de conciliar, ela vai variando de acordo com a demanda de cada coisa, né? Então, assim, atualmente eu fico mais à frente da parte de gestão, da parte administrativa, financeira. Então, eu faço muito home office nessa parte em relação à fazenda. Vou à fazenda, hoje em dia, eu consegui estruturar de uma forma que eu consigo ir menos. Aquilo que a gente estava falando da Eu Keep, né? A gente faz tudo. Então, eu passei por uma situação, você falou que se acidentou, né? Meu pai se acidentou em 2022. E nesse momento eu tive que ficar ali, né, e tocar a fazenda. Então eu tive que estar mais presente e eu percebi o quanto era importante eu estar ali, senão as coisas parece que não rodavam. E sem meu pai parece que tudo ia saindo do controle, não tinha uma transparência na gestão, não tinham processos definidos. Então depois que tudo passou, e graças a Deus meu pai ficou bem, assim como você também tá bem. Eu consegui voltar um pouco à normalidade, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar que não dava para continuar daquele jeito. Que eu tinha que começar a fazer com que a fazenda rodasse, mesmo que eu e meu pai, a gente não tivesse ali todo dia. Porque a gente tem vários compromissos que envolvem a cidade, tem questão em cartório, tem banco, tem essa parte financeira administrativa que realmente demanda muito da gente. E na fazenda a gente tem os funcionários que ficam no operacional. Então eu comecei a organizar isso de uma forma mais digital. Então através de grupos no WhatsApp, um grupo para cada área. E comecei a desenvolver ferramentas de controle, ferramentas de conseguir ver o que está acontecendo lá, mesmo estando aqui. E tudo começou a girar um pouco melhor nesse sentido. Então eu consigo hoje conciliar bem mais estar na fazenda no momento em que eu preciso estar lá, preciso fazer uma reunião, preciso fazer os pagamentos, vou dar uma olhada como é que tá a lavoura, vou acompanhar meu pai. Mas assim, o meu dia a dia hoje, eu estou atualmente mais na cidade do que na própria fazenda, mesmo trabalhando na fazenda. Vocês trabalham com o que na fazenda, Paula? A gente trabalha com produção de grãos e gado de corte. E aí a gente faz essa integração lavoura-pecuária, né? Que é uma prática sustentável. Então, acaba que, assim, por conta dessa gestão um pouco mais digital, a gente já mudou muito o jeito que as coisas funcionam lá e tem profissionalizado mais, né? Eu acho que as coisas têm como que eu falo? A gente tá dando mais autonomia para os funcionários e as coisas andam mais, mesmo sem a gente estar ali presente. E eu acho não. Uma empresa o certo, né? É uma empresa ela não precisar necessariamente dos donos ali. Com certeza. Porque se você sai da sua fazenda, sai da sua empresa e aquele negócio não roda, se um dia que você sai dali o negócio se embanana todo, então você não está sendo um bom gestor. Claro que tem os momentos que você precisa estar, né? E tem momentos que exigem muito você estar ali todo dia. Teve uma época em que eu estava ali todo dia. Tem épocas que eu preciso estar mais presente, mas tem épocas que eu consigo conciliar as coisas e deixo rodando e consigo estar mais na cidade e consigo fazer esse trabalho também da AgroPink. Então, como tanto a AgroPink como a gestão, elas estão mais digitais, o agro está mais digital, então a gente consegue conciliar melhor as coisas. Não que eu faça tudo perfeito, né? Mas estou fazendo. Mas você tá vendo que precisou de um susto pra gente começar a enxergar situações. É igual a pandemia, né? Ela veio pra educar a gente de uma forma que, igual o seu pai, aconteceu esse acidente com ele e você começou a enxergar que realmente
você tinha que estar ali participando, porque senão vai parar. É igual quando aconteceu comigo. Teve que parar, por quê? Eu equipe. Só que tá tudo bem, porque a gente começou equipe. Sim, todo mundo começa de algum ponto, né? Mas assim, a gente começa assim e a gente tem que vislumbrar o melhor para nossa empresa. Com certeza. Então a gente tem que enxergar qual que é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é uma fazenda onde a equipe seja bem treinada, tenha autonomia, consiga tomar decisões, ao mesmo tempo eu tenha controle do que está acontecendo, que tem processos bem definidos na gestão. Eles sabem o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e você chega lá para ver se aquilo está sendo só aquele controle, ajuste, e vai mais para a parte estratégica, porque essa parte estratégica, se a gente fica muito no equipe, se a gente fica muito no operacional, a gente deixa o estratégico de lado. Com certeza, porque demanda uma energia muito grande da gente. Só quem trabalha com rede social sabe o quanto ela suga as nossas energias, muito. Tem hora que eu tô resolvendo alguma coisa aqui, trabalhando. Quando eu vi, foram 3 horas. No digital. Sim. Não, é muito. É um mundo que faz parte hoje, né? A gente fica praticamente metade do dia ou no computador ou no celular e outra metade a gente vive. Tem gente que é menos ainda. Essa diferença aí, né? Mas eu acho que é sobre você saber conciliar e adaptar a empresa. O agro está cada vez mais digital. A gente precisa implementar essas tecnologias. Se a gente quer crescer, a gente tem que acompanhar o mercado, tem que acompanhar as tendências, e a tendência é essa. A gente conseguiu o agro mais digital, mais produtivo, mais integrado. Com certeza. E a sua é um empreendedorismo familiar, né? Sim. A história de você da família Triarca, tem a parte dos vinhos, né? Que também é da sua família. Me conta um pouco, porque eu sou uma adoradora de vinho, vocês sabem, então fiquei curiosa. Então, a minha família, ela é do Sul, né? Meu avô nasceu no Rio Grande do Sul, meu pai já nasceu no Paraná, meu avô se mudou pra lá na época, minha avó também é gaúcha. E aí, nos anos 70, o pessoal foi começar aqui a agricultura no DF, convidaram pra vir pra cá. E aí, eles vieram com a cara e com a coragem e começaram aqui a agricultura aqui no DF. Então, é uma das famílias pioneiras aqui na região. A gente tem área lá no PADEF. Então, desde aquela época ali, final dos anos 70, começou o que a gente chama do PADEF, né? Esse programa de assentamento dirigido do Distrito Federal. E começou a agricultura aqui no Distrito Federal, nessa região. A gente consegue cultivar de tudo. Só que o que acontece? O solo, ele é muito bom fisicamente, né? São terras mais planas, é um solo que fisicamente ele é muito bom para cultivar, só que quimicamente ele é um solo que demanda correção, né? Então, a partir do momento em que a gente começou a entender como que era aquele solo, como funcionava, fazer as correções necessárias da parte química, o solo se adaptou e a gente conseguiu produzir diversas coisas. Então, a agricultura tanto de grãos como de frutas, ela vem desse manejo do solo que a gente faz aqui na área do Cerrado. E, recentemente, um irmão do meu avô, que é o Ronaldo, meu tio-avô, ele começou, junto com outros agricultores da nossa região, a produzir também uva para fazer vinhos finos. E aí eles se juntaram e fizeram a Vinícola Brasília. Lá o espaço é lindo, né? O vinhedo do meu tio é a Vila Triaca. Eles têm rótulos maravilhosos, premiados, então... Quero conhecer. Vamos combinar. Vamos combinar. É bom que a gente já vai fazendo conteúdo, porque aqui é 2 podcasts e não é possível, né, gente? Pois é, mas assim, eu acho muito interessante essa diversificação, né, dentro do agro. Então, a gente pensar em não ficar apenas ali em uma atividade, até por uma questão de segurança do negócio, né? Com certeza. Gente expandir. Atualmente, por exemplo, na minha fazenda, a gente tem a parte da agricultura, produção de grãos e da pecuária. Mas a gente vai planejando, vai pensando em mais opções, né, mais soluções, porque é um princípio bíblico, inclusive, né? Da gente diversificar a renda, não apostar tudo num lugar só. E eu vejo que tem essa tendência ali na região de vários produtores apostando na fruticultura, né? Não só na produção de uva, mas de outros tipos de fruta também. Entendi. E tem essa questão da sucessão familiar, né? Sim. Que eu já percebo aí que está se preparando. Eu falo assim que a sucessão familiar, ela começa muito antes
do momento em que você, de fato, precisa suceder, né? Eu acho que vem desde aquela preparação, a pessoa ir se integrando com o ambiente, vendo onde ela consegue atuar. E de uma forma inicial, eu acredito muito mais numa integração familiar em que cada um, de acordo com aquilo que faz de melhor, consegue contribuir dentro da empresa familiar, seja rural ou não. Então, eu atualmente tento contribuir mais na parte que eu tô tentando me especializar mais, tô buscando mais conhecimento e que eu vejo que eu tenho mais capacidade, que é essa parte de gestão. Eu sou engenheira agrônoma, mas o meu pai também é, e essa parte mais técnica ali, de decisão de aplicações, de produtos, fica mais por ele, né? Eu ajudo em algumas decisões, ele vai, conversa comigo, troca uma ideia. Na época que eu precisei... Eu tô comendo carinho aqui. Não, beleza, daqui a pouco eu pego mais. Tá muito bom. Na época que eu comentei do acidente, eu precisei ir fora da minha zona de conforto. Então, precisei tomar decisões em relação a aplicações de defensivos, ver o que eu tenho que fazer ou não, em relação aos manejos, também decisão de qual semente a gente vai plantar, planejamento de safra. Então, essa parte assim do planejamento operacional, que antes eu realmente não me envolvia, é uma coisa que para mim é o mais desafiador. Eu tive que, pelo menos, colocar o pezinho ali naquilo. E é importante, eu acho que é importante a gente, na sucessão, colocar o pezinho em várias áreas. Ter pelo menos uma noção de tudo o que acontece, de como a fazenda ela é gerida de uma forma geral, tanto na parte administrativa como na parte operacional. E aí, mais pra frente, depois de muitos anos, né? Se Deus quiser, no momento que essa sucessão familiar precisar de fato ocorrer, você já passou por todos os setores, você já tem uma noção muito boa. E depois que aconteceu isso também, eu comecei a abrir os olhos para essa parte burocrática da sucessão. Então, essa parte tributária, de como que vai ficar em relação à própria propriedade. Então, assim, essa parte junto a advogados e empresas que fazem sucessão, a gente começou a ir atrás. E era uma coisa que a gente nem pensava, porque a gente pensa, isso é só lá pra frente. Mas, olha só, né? Foi num momento que a gente não esperava. Meu pai é super jovem e, graças a Deus, tá aqui. Mas podia não ter dado certo, né? Então, a gente se atentar a isso também, deixar as coisas alinhadas e ir colocando o pezinho e se firmar onde você consegue. Com certeza. E olha que bacana, você falou essa questão de contabilidade, né? Uma amiga minha... Um beijo, Alessandra Amorim, uma mulher que eu admiro, que eu amo demais. Ela é a CEO da Controle Contábil, uma parceirona que está aí comigo. A Alessandra, por ver essa necessidade, se especializou em contabilidade do agronegócio. Bacana. Inclusive, vou te apresentar ela, que eu já estou pensando aqui que tem tudo a ver pra gente fazer uma grande parceria. Legal. E a Alessandra tem abraçado, realmente, os produtores rurais, porque assim, tem desde o pequeno ao grande. E vários momentos a gente não sabe. Eu mesmo, quem cuida da minha contabilidade é a Controle. Mas muitas coisas a gente não sabe como lidar. E saber que tem uma empresa ali que já entende realmente, né, essa questão do agro é totalmente diferente. Porque não é a mesma coisa da cidade, né? Não, a área de gestão... De uma forma geral, ela é muito peculiar do agronegócio, ela é diferente de tudo. Eu até faço parte de alguns grupos, né? Já fui a vários eventos de empresários aqui em Brasília e é bem perceptível a diferença, assim, é um mundo diferente quando a gente fala de gestão rural. E é por isso que eu vejo essa importância de fazer parcerias, ter contato, fazer esse networking com outras mulheres do agro e com outros profissionais que atuem no agronegócio. Então, às vezes, você é uma empresa de contabilidade, mas você se especializa, né, no agro. Então, você ter esse contato com o produtor e falar a língua dele, explicar com uma linguagem acessível, porque nem todo mundo é especialista em todas as áreas. Com certeza. Mas a gente tem muito a contribuir um com o outro. É muito o que eu acredito, justamente dentro da plataforma também, trazer um pouquinho desse conhecimento de cada profissional, não só as mulheres que são mulheres que trabalham ali à frente de fazendas, mas mulheres que estão no agronegócio indiretamente, mas que fazem parte dessa cadeia, né? E é tão diferente essa questão do agronegócio que a gente ter essa percepção. E eu tive isso quando eu comecei a empreender. Por quê? Eu apareci ali no curral, no chiqueiro lá com os porcos, no galinheiro com as galinhas, enfim.
Mas sempre com a minha unha feitinha, cabelo arrumado, né? Mas eu estava na roça. Aí eu lembro que eu recebi esses feedbacks. Nossa, nem parece que é mulher da roça. Eu comecei a entender. Falei, ué, mas por quê? Se você for parar pra pensar realmente, a mulher da roça, a mulher do... Quando eu falo roça, tá? A gente é área rural. Independente de fazenda, sítio, o que for, área rural pra mim tá na roça. E eu chamo com muito carinho. E aí eu comecei a ter esses feedbacks, né? E depois que eu te conheci, eu falei, tá vendo? Ela também tem o cabelo arrumado, a unha tá feitinha. Por quê? Não é porque a gente tá lá na roça, tá mexendo com vaca, com grão, o que seja, que a gente tem que andar desarrumado. Lembramos que somos mulheres. Exatamente. Tem a minha colaboradora, a Romilda, onde faz os meus queijos. A Romilda, você chega lá, ela tá no curral tirando leite com a unha mais impecável que tudo. E eu acho tão lindo. Por quê? A gente não pode perder a nossa essência, a nossa feminilidade, né? E eu vejo muito isso em você. Parabéns. Obrigada. Eu acho a feminilidade uma parte muito importante de mim. Assim, faz parte de quem eu sou. É algo que eu busco todos os dias, de alguma forma, me lembrar, né? Me sentir mulher. E não é porque eu tô no campo, que nem você falou, não é porque em algum manejo ali do gado também, no curral, que em vários momentos eu também tô ali junto, que eu vou deixar isso de lado, né? Então, óbvio que tem uns momentos que a gente vai nem se olhar no espelho, né? De tanto que a gente fica acabada lá. O sol quente. Mas na medida do possível, a gente se cuidar é muito importante. Porque eu até fiz essa brincadeira com a Nath hoje. Ela falou, você vai de bota? Eu falei assim, não, eu vou de salto, com lacinho no salto, pra mostrar que a mulher do agro, ela não precisa necessariamente estar de botina, não precisa necessariamente estar no campo para ser uma mulher do agro. Como eu falei, tem tantas áreas no agronegócio que a gente pode atuar, né? Tanto nessa parte de gestão, como sendo, como a gente falou, né, de uma outra área de atuação, contabilidade, uma advogada, enfim, uma parte de finanças, mas a mulher trabalha no agronegócio. E, bom, eu sou podcaster também, a gente tem essa parte do empreendedorismo e a gente faz parte do agro, nessa parte de comunicação, né, de educação. E eu, muitas vezes, estou de salto. Então, eu tenho essa dualidade na minha vida, né? Eu concilio isso do campo e da cidade. E eu queria fazer um convite para vocês também, mulheres, que têm curiosidade de trabalhar no agro, não conhecem direito, acham que o agro é só estar ali na roça e não, né? Tem tantas possibilidades, né? Você não precisa tirar o salto para estar no agro, né? Você não precisa tirar o salto para fazer parte do agronegócio. Nossa, arrasou, gostei muito. E é isso. Eu falo que hoje não, porque as pessoas já acostumaram. Tem várias outras mulheres também que vivem muito esse lado urbano e lado rural. Mas eu lembro que quando eu comecei no Instagram, quase não via. Sim. Então hoje já tá mais tranquilo. Eu até brincava, falei, meu Deus, quem entrar na minha rede social vai ficar confuso, porque um dia ela tá igual a Patricinha de Beverly Hills, no outro dia ela tá lá no curral. Então, mas eu acho isso tão incrível. Eu amo isso no agro. Eu amo isso também. Porque é aquela rotina, assim, que é sempre a mesma coisa, acaba que cansa um pouco, né? Eu gosto de ter uma rotina que me desafia. Então, tem dias que eu tô no escritório, tem dias que eu tô aqui gravando, né, ou sendo convidada ou gravando um podcast. Tem dias que eu tô editando vídeo, que eu tô criando conteúdo no Instagram, que eu tô em eventos. Tem dia que eu tô no curral, tem dia que eu tô na lavoura, tem dia que eu tô ali fazendo reunião com funcionário, tem dia que eu tô pegando estrada para dia de campo, para conhecer outras fazendas. E essa diversificação de atividades no meu dia a dia, fazendo parte do agro, é o que me faz querer continuar, o que me faz me apaixonar cada vez mais pela minha área. E eu vou te falar, eu tô aqui de roupa de frio, mas eu cheguei a me arrepiar, porque é muito forte. É quando a gente vive realmente o propósito. Porque falar de propósito hoje tá muito fácil, tá muito na moda. Mas eu quero saber se você realmente vive aquilo que Deus deixou pra você fazer. Antes de começar a empreender, eu já fui CLT, já trabalhei no governo muitos anos. E saí depois, fui morar em fazenda e comecei a empreender. E desde que você é picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, você nunca mais quer saber de CLT.
porque isso que a gente vive é muito magnífico. É extraordinário você ter essa liberdade de poder estar aqui hoje, num estúdio, um exemplo, dar um exemplo de agora, tá gravando, você tá de salto, e daqui a pouco você tá na roça e colocar uma botina. Viver esses dois lados é muito magnífico. Eu falo que isso é um presente de Deus. Quando eu tô sobrecarregada aqui na cidade, por conta da demanda de várias coisas que a gente tá fazendo, eu já sei que o pote tá cheio. A gente tem que esvaziar para poder entrar mais informação. E onde você que volta eu vou? Pra roça. E onde que eu vou? Coloca o pé ali na terra. Eu calço minha botina. Gente, é bom demais. Parece que... Recarrega. Eu não sei nem falar. Porque tá aí uma pessoa que gosta da área rural. Sou eu. Eu tenho um carinho, assim, muito grande. E tem tantas possibilidades hoje para empreender no agro. Você não precisa morar na roça, Não, né? nossa, gente. Olha, eu hoje falo, se você quer empreender, o agronegócio é uma área muito promissora para você. Deixa aí o recado, dê uns exemplos pro público pra gente abrir a mente de quem tá assistindo. Bom, por exemplo, até essa parte de educação mesmo. Você pode trabalhar com essa questão de criação de conteúdo, né? Pode trabalhar com produtos, que nem você falou, vendendo. Tem tanta coisa, gente. Você pode prestar vários tipos de serviço, de consultorias, laboratório, parte de maquinário. Gente, assim, é uma infinidade que gira ao redor. Parte de TI, desenvolvimento de programas de software para gestão das empresas, das fazendas. É incrível. Eu acho incrível. Basta você querer, né? Lógico que você tem que gostar da área rural, porque senão você não vai se sentir feliz. Sim. Lá, a gente tá falando da gente, que a gente gosta, né? E... Sim. Mas assim, a área rural, não necessariamente você vai precisar empreender na área rural. Você pode empreender na cidade. Pro agro. Busca e volta, né? Os seus clientes podem estar na área rural e você está na cidade. Nada impede. Nada impede. Né? Hoje, com esse mundo conectado, a gente abriu horizontes. E quem diria, né? Que a gente ia imaginar Nossa. que a roça ia estar no digital. Incrível, né? Mas assim, em relação ao empreendedorismo, realmente o bichinho pica e a gente fica apaixonado, mas não se engana, empreendedorismo, assim, tem os momentos que você vai ter essa liberdade, tá ali no dia de semana gravando, mas não vê a madrugada que a pessoa fica ali ralando, trabalhando, então não tem uma hora certa, não é aquele bater ponto para fazer as coisas, mas também quando precisa, minha filha, você tem que ralar e não importa o dia, não importa feriado, não importa fim de semana, só fazer o que tem que ser feito. Não vamos romantizar, voltando, não vamos romantizar o empreendedorismo. Eu lembro de uma situação que eu passava todo mês de agosto, que era a época da seca. Meus produtos é o quê? Queijo, doce, derivados do leite. Tinha minhas vacas, tinha minha produção, tenho. Só que na época de agosto, para quem não vai lembrar, época de agosto é época da seca. Então, automaticamente, a gente não tem pasto, tem que começar a dar ração pro gado. Então, o leite da vaca automaticamente dá uma diminuidinha. Aí lá vai nós, empreendedores, ter que correr atrás de vizinhos, de outros fornecedores para conseguir o leite, para comprar leite. Lembrando vocês que o leite tirado da mimosa, se ele não for pro resfriador mais ou menos aí 40 minutos, né? Ele estraga, que ele apodrece, porque ele não tem conservante químico. Aí você imagina que a Natália tinha que levantar 3 horas da manhã pra ir pro curral. Eu pegava o carro, tinha que ir no vizinho com os latão, que ele já estava tirando leite já às 4 horas da manhã, para poder buscar o leite, para juntar com o meu, para poder produzir, para chegar aí na sua mesa fresquinho, gostosinho, saudável e sem conservante. Ou seja, o empreendedorismo. Demanda muito esforço, muito trabalho duro também. Eu acho que essa parte da criatividade, ela é tão importante quanto a parte do trabalho duro, né? A relação mesmo. Então, você tem que ter as ideias, óbvio, né? O empreendedorismo vem muito dessa ideia, essa criatividade. Nossa, eu vou resolver o problema de alguém, eu vou ajudar uma pessoa através dessa minha ideia. Ótimo, ideia genial.
Mas e aí, se você não faz, se você não coloca em prática, se você não vai lá ralar e fazer aquilo se concretizar? Então nada adiantou você ter uma ideia genial se você não de fato empreendeu, né? Entendeu? Uhum. E o meu maior combustível de todo esse corre que eu tinha em fazer isso, que hoje eu já tenho pessoas que fazem isso por mim. Né? A gente começou a expandir, eu tô começando a deixar de ser eu equipe, que eu entendi que é só uma Natália, então a gente tem que começar a delegar funções, né? E quando tinha todo esse corre para produzir, levava para o cliente, ia para feiras, como a gente se conheceu numa feira. Quando o cliente comia, seja o doce, o queijo, o que for, colocava na boca. Não ia fazer essa cara. Aí eu, tá pago, eu ia pro curral 3, 4 horas da manhã. Nossa, muito bom. O cliente falasse, Natália, inclusive eu tenho um destaque de feedbacks, né? Natália, muito obrigada. Esse seu queijo, esse seu doce me fez voltar na infância, quando a minha avó era viva, quando a minha mãe era viva. Ou seja, a gente vai falando, a gente vai se emocionando. Porque não é só um produto. Eu não vendo um produto, eu vendo memória afetiva. Uma experiência, Uma né? experiência. Tá vendo que é? Isso é muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Esses comentários que a gente recebe, né? Esses feedbacks positivos, eles mexem muito com a gente, assim, dá aquele quentinho no coração e impulsiona pra gente continuar e fazer cada vez mais. Mas não se enganem, né? Não é sempre que você vai ter, né, esse tanto de comentário positivo. Às vezes no início você tem que se adaptar, ralar, até você conseguir desenvolver algo, até desenvolver um produto. No início pode ser que dê errado, que alguém critique, mas isso não pode abalar, né? Você tem que escutar os comentários também das pessoas certas, né? Ver quem que é a pessoa que tá comentando, se não é um comentário por maldade, né? E levar em consideração para sempre se aprimorar. Mas, assim, essa questão também do incentivo que você falou, a gente recebe, eu acho que muito incentivo também de pessoas que a gente nem conhece. Então, às vezes, quando você tá começando, a gente fica meio com aquela vergonha que a gente começa a postar, faz uma live, faz um podcast, mostra nosso produto, nosso serviço. E aqueles que estão ao nosso redor mais próximos, sempre vai ter um outro que pode criticar, blogueirinha, nossa, falou tá de blogueirinha e tal. Mas, gente, a gente tem que ignorar, porque o propósito, se o propósito é maior que isso, então esquece. Mas deixa eu te falar, falou blogueirinha é porque já tá dando resultado, tá? No lugar certo. Se você escutar aí, blogueirinha, pode continuar que você tá indo bem. Sim, e manter firme, né? Manter firme, mesmo que te chamem de blogueirinha. Eu acho que o digital, ele é uma porta escancarada pro mundo, pro mercado. Antigamente, a única forma de você conseguir que alguém visse o seu produto era tendo que levar ele lá, alugar uma loja, alugar um espaço, um stand. Isso é importante, né? Essa parte de contato físico é muito importante. Mas, gente, o Instagram, o digital, é uma vitrine. Você consegue mostrar o seu produto. Você tem uma audiência aí de quantas pessoas todos os dias. A gente tem que aproveitar isso. Então, para empreender, eu acho que não tem lugar melhor para começar do que no digital. Né? Enquanto você não tem recursos, principalmente, com certeza, é um lugar assim que você tem o mundo ali te vendo. É só você fazer. Todo mundo começa com 0 seguidores. Eu tenho duas seguidoras minhas que começaram, me seguem há muitos anos. E hoje elas têm criança pequena em casa. Você sabe, eu não tenho filho, mas eu imagino que para uma mãe, né, ter que deixar filho em creche, sendo que essa é a realidade de várias, mas vai deixar com quem? Ela tem que trabalhar, né? Sim. Aí muitas pensam, e agora? Deixo em creche, vou trabalhar, como é que faz? De tanto falar de empreendedorismo, essas duas mulheres começaram a fazer bolos. Aí elas me mandam, a gente tem contato. Nath, obrigada porque você incentiva. Eu sempre estou falando de empreendedorismo sem romantizar, mas sempre estou falando que existe essa opção para você. Então hoje elas conseguem empreender dentro de casa, com essa liberdade de buscar e deixar o filho em casa. Isso é fantástico. A gente já conversou sobre isso, né? Que como mulheres a gente sabe que
a gente quer incentivar a participação das mulheres, né, no mercado de trabalho, mas que muitas de nós, a maioria dentro do coração, o lugar que quer estar no momento que você tem a família, que você tem os filhos, é em casa. Principalmente no momento que eles são pequenos. Então, você também forçar a mulher a ir pro mundo e deixar o filho sozinho, sendo que ela não quer, concorda que você tá fazendo o contrário do que ajudar as mulheres, né? Uhum. E o empreendedorismo, ele é uma forma, principalmente o empreendedorismo digital, é uma forma de contornar isso lindamente. Porque as mulheres, elas conseguem, como você falou, estar em casa, estar com a família no lugar onde a maioria, nesse momento pelo menos, é onde elas querem estar. É onde elas desejam estar. E ao mesmo tempo elas têm a independência financeira delas, elas estão se realizando profissionalmente, estão fazendo uma atividade que elas gostam, né? Estão com esse propósito ali de servir, de ter sua própria empresa. E eu sou, assim, totalmente fã dessa proposta, né? Na AgroPink, eu tô trabalhando para também ter alguns produtos, algumas coisas voltadas para esse sentido. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente consegue ter uma consultora, uma assistente que trabalha para a sua fazenda, mesmo sem estar na fazenda. Então, que nem eu falei, essa questão de ter um sistema de gestão, essa parte contábil, essa parte de desenvolver um projeto ambiental. Então, tudo isso demanda alguém, mas essa pessoa precisa necessariamente estar lá na fazenda? Não. Ela pode estar em casa com os filhos, ela pode estar fazendo outras coisas e ela ter também esse... E o tanto que essa mulher, ela vai trabalhar muito mais feliz, muito mais motivada, impulsionada, porque ela tá fazendo ali, ó, o que gosta, perto da família. Eu acho que o digital, ele agrega pro agro, assim, imensamente e ele une muito mais as mulheres ao agro. Eu acho que a porta que vai trazer mais mulheres pro agro é justamente o digital. Vai resolver tanto o problema das mulheres que querem um trabalho, mas também como que eu vou trabalhar e deixar minha família, deixar minha casa e meus filhos. E vai resolver o problema do agro, que carece de mulheres, carece desse toque feminino, carece dessa essência que a gente tem, esse detalhismo, esse cuidado, que a mulher transforma, né, dentro da gestão de uma fazenda, a gente sabe disso. Então, como que a gente vai trazer essas mulheres, né? E, ao mesmo tempo, respeitar a vontade delas de estarem onde elas querem estar, pelo menos naquele momento. É assim, é com o digital. É estabelecendo processos, treinando, conseguindo pessoas qualificadas e contratando digitalmente. Esse é o futuro, para mim, do agro e das mulheres. Justamente. Hoje você tem no celular... Tem uma internet, que hoje em dia também todo mundo tem uma internet. Sim. É começar do jeito que você tem. Eu sempre gosto de dar o exemplo do... Vou falar um case de sucesso, que eu sou fã dele, eu ainda vou ter a oportunidade de conversar com ele. Já estive em palestra dele, mas não cheguei a conversar com ele ainda. O Flávio dos Bolos, né? A gente até no assistimos evento, a palestra dele. Fantástica. Eu dou o exemplo dele porque hoje ele casezão de sucesso. Mas lá atrás, já pensou se ele tivesse se colocado no posto de... pra que eu vou fazer bolo se tem A, B, C que tá fazendo, já tá estourado. Ele começou numa feira, do jeito que ele tinha com o liquidificador. Igual ele falou que estragava várias vezes, né? Com a situação que tinha, começou... E olha onde ele está. Se ele tivesse se colocado no lugar de perfeccionismo, não, que eu não vou começar, porque eu não tenho loja, eu não tenho embalagem bonita. Não, ele começou. E Deus foi capacitando de uma forma que olha onde ele está hoje. Então, quantas lojas, quantas franquias. Você falou um ponto muito importante. Você falou que se ele tivesse... pensado, nossa, mas eu não vou fazer porque já tem muita gente fazendo. Gente, tem muita gente fazendo de tudo. Tem mercado para todo mundo. O que te diferencia? É justamente aquilo que você fez, Nath. Lá no início, quando você não pôde contratar uma influencer. É você o diferencial da sua empresa. É a sua imagem, é o jeito que você toca a sua empresa, é a cultura da sua empresa. E é também a sua imagem pessoal atrelada ao negócio que vai impulsionar. Então, por que eu vou contratar
falando ali de mulheres que querem empreender digitalmente no agro. Então, vamos supor que tem uma mulher que quer ser assistente jurídica no agro, quer trabalhar de casa e quer ser assistente jurídica. E ela oferece lá uma assessoria. Aí ela vai se perguntar, nossa, mas por que o produtor tal vai querer me contratar? Sendo que tem tantas empresas, tem tantos advogados por aí, tem tantos escritórios, por que eu? Justamente porque é você. Se você entrar no seu Instagram, cria sua conta lá, começa a postar como você faz, os seus diferenciais, que você é atenciosa, que você é detalhista, o jeito que você atende, você fala. Alguma coisa especial, um diferencial seu. Então, assim, o fato de ser você é o que vai trazer esse oceano azul que eles falam, né? Vai tirar do oceano vermelho, em que você tá cheio de pessoas competindo, e vai se diferenciar, porque a pessoa vai escolher você ao invés do outro, porque é você. Quando eu comecei a empreender através do Produtos da Roça, na Atfeed Produtos da Roça, eu sou do Gama. Lá no Gama tem uma feira gigante. O Gama, ele é muito rico em área rural. A gente tem uma chácaras, né? Muito. Então, assim, quando eu comecei a empreender, já pensou se eu tivesse me limitado, porque no Gama tem uma feira permanente, que ela tem várias bancas que vende queijo, que vende doce, eu não teria começado. Provavelmente eu não estaria aqui. Porque se eu estou aqui hoje, foi através do empreendedorismo. Se eu comecei a ter acesso a um microfone, foi porque lá atrás eu comecei a falar do meu produto. Comecei a falar sobre empreendedorismo feminino e comecei a ser convidada para falar sobre empreendedorismo feminino, que começou a tomar esse alcance que está tendo. Comecei a ser convidada para dar palestra. Tudo porque a Natália começou lá atrás. Eu tenho um orgulho tão grande dessa minha história, porque eu não imaginei que ia tornar o que tornou. Mas eu fui de coração aberto para dar o meu melhor para aquelas pessoas que queriam escutar como que eu comecei e mostrar para elas que se não é com queijo, que seja com uma roupa, que seja com um artesanato, para elas também começarem. Ou seja, eu não me limitei porque tinha uma feira. Tem o João, a Maria, que vende lá na feira o produto deles, mas tem eu, Natália, que vendo o meu. Tem mercado para todo mundo. A Maria vende o produto dela do jeito dela e a Natália vai vender o produto do meu jeito. E vai ter pessoas que vai querer comprar o produto dela porque gosta mais do jeito dela e vai querer comprar o meu. Porque é você e do seu jeito. As pessoas têm que entender isso, que nós somos únicos. Existe o CNPJ, mas somos CPF. E pessoas compram de pessoas. Exatamente. Pessoas compram de pessoas. Eu gosto muito disso, assim. Eu acho que é isso que a gente chama de branding, né? Que a imagem pessoal, ela é tudo num negócio. E a imagem pessoal é aquilo que você vai passar pro outro, independente de você querer ou não. Independente de você querer ser julgado ou não, as pessoas vão te olhar e vão ter uma impressão sobre você. Sobre o jeito que você se veste, o jeito que você fala, as coisas que você faz, que você acredita. E às vezes eu vejo que as pessoas, elas evitam postar algumas coisas. Eu não vou postar nada sobre religião, porque senão quem é de outra religião não vai querer. Poxa, tá tudo bem. Sim, você está se limitando. Porque assim, quando você fala do seu perfil, Natália, a sua religião, ela faz parte de quem você é. Sim. O seu gosto, mas a Natália, ela come esse tipo de comida da roça, mas eu não gosto. Mas eu não gosto do jeito que ela fala. Já tiveram esse comentário, óbvio, né? Mas ninguém agrada a todo mundo. Ninguém agrada, nem Jesus agrada a todo mundo. Então, a gente tem que pensar assim, a gente tem que ser a gente, autênticos, fazer o nosso melhor, e vai ter gente que vai se identificar e vai escolher justamente pelos nossos diferenciais. Tanto os nossos diferenciais como empreendedores, como da nossa empresa. Então, por exemplo, eu adoro comprar cursos, produtos digitais. Eu já comprei tantos, meu Deus, tantos. Eu também. E a maioria eu compro, não é porque eu achei um curso que fala sobre tal coisa, é porque eu me identifiquei muito com a pessoa que vende aquele curso. Justamente. Que eu achei que ela é muito coerente, eu gostei do jeito que ela fala, eu gostei do jeito que a proposta dela, me identifiquei e comprei. Dela.
tem um curso do concorrente que é igualzinho, às vezes até melhor, mas eu gosto mais do jeito que ela fala. É isso. Tem mercado pra todo mundo. Uhum. Igual você tem o seu podcast, Agropink, e eu tenho o meu Papo Quente com a Natália Reis. Uhum. E nós estamos aqui juntas falando sobre podcast. Então, não é porque você tem um podcast que você é minha rival. Justamente a gente está fazendo a parceria. E essa é uma dica muito legal, né? Se você eu quero ir na Agropink. Vai também, ué. Tem muita gente que às vezes fica, não vou nem chegar perto do concorrente. Gente, mas assim, dá para as pessoas comprarem de um do outro. Você não vai perder cliente. Você só vai perder cliente se você, né, realmente não fizer um negócio bem feito. Mas os clientes que vão se identificar com você, eles vão continuar comprando de você. Você vai fidelizando muito pela forma que você faz as coisas e quem você é. Sabe como que eu vejo isso? Eu sou uma estrela, eu brilho. Você é uma estrela, você brilha. Se a gente se unir e unir com outras mulheres que também brilham, nós juntas vamos formar uma constelação. E juntas somos mais fortes. Com certeza. Brilhamos muito mais. Eu gosto muito disso, assim. No podcast a gente consegue fazer muito isso, de dar o lugar para as outras brilharem também. Sim. Uma das coisas que mais me apaixona no meu projeto é justamente dar espaço para as outras brilharem. Então, para mim, quanto mais sucesso as mulheres que chegarem à Agropink fizerem, mais feliz eu vou ficar. Mais eu vou ter atingido o meu propósito, né? Vou ter ajudado outras, inspirado outras com essa luz de cada uma das estrelas e vou ter feito ela brilhar muito mais. A conta é clara e certa. Se Deus deu o brilho pra gente, o que é o brilho? Está aqui, na frente com o microfone, mas isso não faz a gente ser melhor do que os outros. Mas se Deus te deu esse brilho, a sua obrigação é diminuir a dor do outro. Com informação, com comunicação, dando oportunidade do microfone. Com certeza. E eu acho engraçado que a gente antes olhava assim, nossa, fulano lá no programa, na TV, no podcast, como se fosse no palco, uma algo coisa inacessível, muito distante. Né? E é muito louco hoje a gente tá aqui com o microfone, com as câmeras, no palco, com essa porta aberta mesmo, né, pro público. Porque parece algo inatingível no início, mas é que nem a gente falou. Primeira coisa é a decisão. É você decidir que você quer fazer algo e por que você quer fazer algo. E como isso vai acontecer, ó, isso aí a gente vai se ajeitando, mas é possível. Tem que ter isso, o poder da decisão e o propósito. Porque se você não tiver o propósito, você vai se perder. Porque você não sabe mais por que você tá ali. Sim. Tem uma coisa muito legal, esse negócio do poder da decisão. 2 anos atrás, eu fui na Agrobrasília. A Agrobrasília é a feira, né, que tem do agronegócio lá no Padef, na região onde eu tenho fazenda. E sempre fui na Agrobrasília. 2 anos atrás, eu fui numa palestra de uma influenciadora bem famosa lá. Assisti a palestra dela com a minha mãe e com a minha irmã. E eu já queria fazer alguma coisa no digital. Eu tinha assistido a palestra da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, sobre você entrar na arena. E aí eu olhei assim, eu falei, mãe, ano que vem eu vou estar nesse palco. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu vou subir ao palco da Agrobrasília no ano que vem. Falei. Passou 1 ano, eu comecei a desenvolver um projeto, que é o projeto Agropink, e de alguma forma eu vi a oportunidade. Começou o primeiro encontro de mulheres da Agrobrasília, voltado para mulheres. E o projeto que eu estava desenvolvendo era para mulheres. Para mulheres. Então eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Eles já tinham divulgado quem que ia falar, e eu cheguei lá e falei... Quem não chora não mama, né? Eu cheguei lá e falei, olha, será que você não me arruma 10 minutinhos? E aí a organizadora falou, tá bom, Paula, eu vou te dar 10 minutos. E aí a gente falou... Começou. Eu organizei, subimos no palco. Na época eu e a Luana, que era minha colega, que a gente começou o projeto juntas. A gente subiu, falou, foi aplaudidas. O projeto começou, teve uma visibilidade muito legal ali na Agrobrasília. E aí depois que eu desci, eu falei, nossa, não é que eu subi mesmo no palco? E aí eu falei, olha mãe, no ano que vem eu vou subir de novo, mas eu não vou subir 10 minutinhos. Eu vou subir para palestrar. E tá de bom. certo. E aí passou 1 ano e me convidaram
pra palestrar no evento de mulheres. Que antes eu tava ali assistindo. dando a choradinha pra... Primeiro eu tava assistindo, depois eu dei a choradinha pra subir. E depois eu fui convidada. Meu Deus, Então, é surreal. assim, é muito... Não é surreal, é real. Porque a gente controla... É surreal quando a gente tá sentado lá assistindo. Quando a gente tá no palco, a gente fala, é real, eu consegui. É real. Nossa, e é só você primeiro ter essa visão. Você conseguir primeiramente visualizar, ver o que você quer, imaginar o que você quer. Eu imaginei quando eu tava lá, eu imaginei as pessoas me aplaudindo, pra eu sentir, tipo, deu tudo certo. Eu não sei o que eu falei, como, mas eu sei que vai dar certo, que as pessoas vão gostar. E deu certo. E assim como eu da primeira vez falei, não sei como, não sei que tipo de projeto, o que eu vou fazer, mas de alguma forma eu vou estar lá. Eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento pessoal, de neurociência, que eu sei que você também estudou isso. E eu tenho vivido muito isso. Porque quando a gente começa a decidir, você primeiro vê onde você tá, vê onde você quer chegar. E esse processo ali é você e Deus. Você não sabe exatamente como, mas você vai. Se você pode sonhar, você pode realizar. Uhum. E eu falo que a boca da gente, ela serve para abençoar e amaldiçoar. Sim. Então, profetiza. Profetiza que você vai conseguir. Não amaldiçoa a sua vida. Ah, eu não dou conta, eu sou um fraco. Não, bate na madeira. Deus me capacita. Uhum. Me capacita. Dia 14... Eu tô até agora me beliscando. Dia 14, inclusive, vou fazer um convite aqui pra você, pro meu público, pra todo mundo que esteja assistindo. Dia 14 vai ter o Conego, 14, 15, 16, o Conego em Anápolis, o maior evento de empreendedorismo do Centro-Oeste. Uau! Mais de 2.000 pessoas. Estará lá Rick Chester, Felipe Tito, Pyong e entre outros palestrantes. E eu estarei dividindo o palco com essas grandes celebridades. Olha só. Aonde que eu... Que isso, Nath? Imaginei estar lá falando de quê? Empreendedorismo. Que chique, hein? Você tá que chique demais. Tô chique, não tô? Chique demais da conta. Eu falo assim, eu falo brincando. Não é pouca bosta, não. Nós deixa o piniquim. O Leonardo que falou isso uma vez, eu peguei, eu ri demais. Ai, mas, gente, incrível. Olha e só. E é isso. E aposto que você falou isso. Aposto que você em algum momento decidiu e profetizou isso. Eu comecei, né, ser chamada pra palestra e tudo. Só que assim, a gente vai indo numa caminhada que a tendência é melhorar. Sim. Só que eu falo assim, Deus, me capacita. Onde o Senhor me colocar, eu quero que o Senhor me abençoe para profetizar e abençoar cada palavra que sai da minha boca. E empreendedorismo hoje é uma coisa que eu sei falar. Nossa, que bacana. Então, quando você tem autoridade no assunto... Te convidam, te chamam. Olha isso. E é um presente de Deus. Eu tô até agora, assim... Nossa, eu tô me imaginando incrível. Estar lá no palco para 2.000 pessoas, mas eu vou... Já começa a visualizar as palmas de pé. Nossa, mas é incrível isso que você falou. Eu vejo muito assim. Primeiro você tem o seu sonho, você visualiza. Você dá o primeiro passo. A ação. A primeira atitude que você tem de caminhar para o seu objetivo, Deus começa a abrir as portas. E abre, mas é aquilo, você tem que entrar. Ele abre, mas você tem que andar até lá e você tem que ir entrando. Então, é uma colaboração. Deus não vai fazer tudo por você, mas Ele vai te ajudar, vai te abrir portas, se isso for o que é para você de fato fazer da vida. E nada acontece da noite pro dia. Às vezes, se alguém olhar pra você, ela deu sorte. Não, ela começou lá atrás. Exatamente. É igual comigo, eu comecei lá atrás. Isso é incrível, Nath, que você falou, essa dela deu sorte, é porque ela isso, ela é melhor. Gente, é o seguinte, a diferença, às vezes, de um empreendedor, um profissional que oferece um serviço e faz muito sucesso e começa a cobrar muito caro e vira referência, não é porque ele é melhor que o outro. É porque ele começou a se divulgar, ele começou a trabalhar no digital, ele começou a procurar portas para serem abertas. E o outro, que é tão bom quanto ou até melhor, ele ficou ali escondido. Ele ficou com medo de ser julgado, ele ficou com medo de, nossa, mas será que vão me achar bom o suficiente? E o outro ali não tá nem aí. Ele é bom pra começar, pelo menos pra começar eu
eu sou bom. E começa. E é isso que diferencia quem vence e quem continua na mesma. É só ir. É só ir. Tem duas escolhas. Você quer ser o melhor ou o mais conhecido? Também. Então e às vezes o melhor ninguém contrata porque ele não tá conhece. Ali. Óbvio que a gente tem que se aprimorar, a gente tem que concordo. sempre dar o nosso melhor. Só que acontece que nessa caminhada da vulnerabilidade, nessa caminhada do empreendedorismo, onde você dá as caras, você tem que enfrentar tantos desafios que você vai melhorar, assim, independente de qualquer coisa. Nesse processo, você vai se tornar melhor. O processo te ajuda. Você pode ter certeza que ele vai te capacitar. O processo lapida, né? Sim. A gente vai se tornando... A gente olha uma pessoa incrível. Nossa, que profissional maravilhoso, aquele lá. Será que um dia eu vou ser assim? Mas qual que é a diferença? É porque ele era um diamante bruto que nem você, mas ele foi nesse caminho, foi se lapidando e chegou lá. Você tem que dar o primeiro passo. E a caminhada dela é linda. Mesmo com as dores... os sorrisos, mas é uma caminhada e isso faz parte da sua vida, tá? Está na nossa jornada. Então eu sou muito grata a Deus, primeiramente, porque se não fosse Ele, nada disso estaria acontecendo. E segundo, essa sabedoria, essa força de vontade que Ele dá no meu coração todos os dias. Agradeço ele ter mandado o mosquitinho do empreendedorismo picar aqui, porque, né, a gente fica... Depois Sim. que você vira um empreendedor, a sua mente, ela expande. Depois que sua mente expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. Exatamente. Né? E olha aí, o que o empreendedorismo me deu? Você aqui. Pronto. Olha aí que maravilha. Gente, o tanto de amizades que eu fiz, tantas pessoas incríveis que eu conheci, mulheres maravilhosas, pessoas incríveis. Eu acho que, assim, quando a gente fala que as pessoas são realmente, assim, uma parte desse tesouro que a gente ganha, é verdade. Com certeza. Eu nunca imaginava, eu pensava assim, nossa, agora eu já sou mais velha, assim, já saí da escola, da faculdade, como que eu vou fazer amigos? Gente, empreenda, porque você vai conhecer tanta gente legal, com a cabeça legal. Esteja onde as pessoas, né, tenham um pensamento parecido com o seu. Procure os lugares certos, né? Justamente. Eu só conheci você porque um belo dia eu fui convidada, eu fui sozinha. Não fui com ninguém, eu fui sozinha lá. Na feira. E aceitei o desafio. A Michelle, minha professora de olericultura da faculdade. Michelle é maravilhosa. Michelle, E ela beijo. também tem um podcast, a Michelle. Verdade. E a Michelle me chamou, Paula, vem aqui hoje, você vai dar um podcast. Do nada. E você? Entrevistar quem? Não sabia, não conhecia nem as pessoas que eu ia Mas entrevistar. você foi? Fui, conheci ali na hora, já bolei as perguntas, subi no palco, e foi um podcast no palco, assim, foi mais um painel, né, um Foi que a gente bate-papo. participou. Foi que eu entrevistei vocês. E assim, foi... Não, e tem que ser rápido, não sei o quê. E foi rápido, e foi super legal. E eu conheci pessoas incríveis como você. Obrigada. Estreitamos laços lá, né? Então, é sobre as oportunidades que a gente tem que pegar, não ter medo e ir sozinha. Teve uma viagem também que eu fui para São Paulo, num congresso, e a minha amiga que ia comigo um dia antes ficou doente e falou, Paula, eu não vou mais. Eu falei, nossa, eu vou pegar um avião, vou para São Paulo sozinha num congresso que eu não conheço ninguém. Mas eu vou conhecer. Fiz um monte de amiga lá. Tá Tem vendo? amigas que, assim, são amicíssimas do coração. Então, o empreendedorismo, ele traz também essas amizades, essas parcerias incríveis. É um presente, né? O empreendedorismo presente. nas nossas vidas. Eu amo. Paula, e isso é o começo de várias coisas que estão por vir pra nós, viu? Sim, com certeza. Terá muitos conteúdos ainda, vocês nos assistam. Não deixem de acompanhar a Paula, eu aqui também. Muito obrigada. Ó, olhar aqui, já foi mais de 1 hora de bate-papo. E se deixar, a gente ainda tinha um assunto... Nossa. Eu vou nem falar quantas horas. Agora é o pós, agora que começa o podcast parte 2. A gente vai encerrar isso aqui, mas vai ter um pós-podcast aqui nos bastidores. Que a gente tem que elaborar outras coisas que ainda estão por vir de conteúdo aqui pra vocês. A gente não para por aqui, não. Esse é um empreendedor. Isso mesmo. Então é isso. Gratidão pela sua presença. Continue inspirando e abrindo as portas aí para várias mulheres que estão vindo. Que a gente mesmo. tem que ir abrindo o caminho, né? E pegando na mão. Da mesma Isso. forma que a gente ajuda, a gente aprende também todos os dias. Abrindo o caminho da roça. Abrindo o caminho da roça.
Adorei. Muito obrigada, Nath. Pra mim foi uma grande honra estar aqui no seu podcast, bater esse papo delicioso com você, delicioso o seu queijo também, que eu já tinha provado. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Também te parabenizo, né, pelos seus projetos, por inspirar tantas mulheres, tantas pessoas aí no empreendedorismo. E estamos juntas. Obrigada pela parceria e vamos que vamos. E é isso, meu povo, vai encerrando mais um bate-papo. Papo que rende com Natália Reis. Eu tô até trocando as palavras aqui de emoção. Vocês gostaram desse bate-papo? Porque eu adorei. Espero que a mensagem tenha sido transmitida da melhor forma possível aí para sua casa, que você use isso realmente como inspiração. Eu falo que a gente está aqui não querendo ser melhor do que ninguém, mas estamos aqui como instrumento de Deus para te inspirar, te impulsionar. E é isso. Vou finalizando esse podcast com o coração com muita gratidão e até o próximo episódio do Papo que Rende com Natália Reis.